te louvamos, entregamos o nosso louvor, as nossas vidas, como um culto diário, agradável ao Senhor. Receba, Senhor, as nossas vidas, a nossa celebração, como um ato de adoração, de culto ao Senhor. E agora que a Tua palavra será anunciada, mais uma vez, meu Deus, que o Senhor faça prosperar naquilo que o Senhor já planejou. As pessoas que o Senhor quer falar e o que quer falar através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler aqui na Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 20, no versículo 11 até o versículo 18. E assim diz a palavra de Deus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Era um povo há muitos anos oprimido politicamente, economicamente. Era uma estrutura social corrompida, autoridades corrompidas. E lá, naquele lugar onde Jesus vivia, na época dele, aquele lugar era colônia, estava sob a exploração do Império Romano. Portanto, havia muita corrupção, havia muita opressão, havia muita injustiça, havia muitas coisas que deixavam o povo oprimido e triste. E é naquele cenário que surge um homem especial, que chamou a atenção de muitas pessoas, até de autoridades, que começaram a perguntar: será este o Messias? Ou o enviado de Deus? E é neste quadro geral que uma mulher oprimida, ela tem a sua vida transformada completamente para o bem, uma vida liberta e completamente transformada para o bem. Quem foi Maria Madalena? Na verdade, há várias teorias sobre Maria Madalena, e é assunto até de livros apócrifos, de filmes na atualidade. Mas, na verdade, Maria de Madalena não é sobrenome, ela era de uma cidade chamada Magdala, ou região chamada Magdala,
e por isso Maria de Magdala ou Maria Madalena. O interessante é que o nome de Maria Madalena, essa mesma que está aqui no sepulcro chorando, no domingo, bem de manhã, bem de madrugada, o nome dela foi vinculado em 591 pelo Papa Gregório em uma série de sermões sobre a Páscoa. Ele vinculou o nome de Maria a uma prostituta, porque ele relacionou Maria Madalena com a Maria de Betânia, que chorava aos pés de Jesus, e também com uma inominável mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas 7, de 36 a 50. Por isso ficou essa ideia de que Maria Madalena tinha uma vida promíscua antes de se tornar uma discípula fervorosa do Senhor Jesus. Mas não há nenhum fundamento bíblico para considerar Maria Madalena com um passado de prostituta ou de uma vida promíscua. Na verdade, a única coisa que a Bíblia fala sobre essa mulher é que ela tinha 7 demônios e que ela fora liberta pelo Senhor Jesus desses 7 demônios. Também Maria é colocada, elencada no meio, em Lucas, no capítulo 8, versículo 2. O nome dela aparece no meio de alguns nomes de mulheres que serviam a Jesus com seu dinheiro. Mulheres que eram esposas de autoridades, de grandes autoridades da época, o que leva talvez a supor que Maria Madalena fosse também uma mulher rica da alta sociedade e que era uma mulher infeliz, oprimida, uma mulher realmente sem nenhum sentido para viver. Quando nós lemos esse texto, pessoalmente quando eu leio esse texto, eu encontro aqui 3 significados fundamentais na vida de Maria Madalena, na questão da morte e ressurreição de Jesus, 3 significados fundamentais, não só na vida dela, mas também na minha vida e creio que para a vida de todos os seres humanos. E a primeira questão é a seguinte: qual é o significado do choro de Maria Madalena aqui nesse cenário? O que Maria Madalena estava sentindo? Por que aquele choro tão angustiante? Por que aquele choro de tristeza tão profunda, conforme nos relata o versículo 11, que diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo de Jesus, chorando. Era um choro copioso, contínuo. Qual o significado desse choro de Maria, afinal de contas? Eu vejo pelo menos 3 causas que levou Maria a essa reação de profunda tristeza e angústia que são demonstrados através desse choro. Primeira causa é uma causa de ordem pessoal. Por que a morte de Jesus trouxe tanta tristeza para Maria? Primeiro, causas pessoais. Ela era uma mulher profundamente doente, perturbada, que fora curada pelo Senhor Jesus. Só isso daqui já seria o suficiente para explicar esse estado emocional daquela mulher. Uma mulher profundamente doente e perturbada. Ao ponto que a Bíblia chega a dizer em Lucas 8, versículo 2, que Jesus expulsara daquela mulher 7 demônios. Agora imagine bem uma pessoa possuída por 7 entidades. Que perturbação mental, que perturbação emocional, que perturbação de todas as ordens aquela mulher passava. Como era a vida daquela mulher? Aquela mulher se tornou uma mulher seguidora de Jesus, fervorosa, e isso tem muito para nos dizer que a gratidão
gratidão tomou conta do coração daquela mulher de uma tal forma que ela não quis saber de outra coisa, senão investir no reino de Deus, se não estar ao lado de Jesus, se não podia viajar com ele, com o colégio apostólico, ela podia sustentá-los através do seu dinheiro, através da sua condição econômica. Então, o primeiro ponto é esse. Maria, ela está nesse estado aqui emocional profundamente triste, choroso, porque Jesus a libertara, a curara da sua situação doentia e perturbadora, da sua falta de sentido para viver ou para existir. Mas há um segundo ponto, pessoal, é que Maria, ela encontrou o mais magnífico significado para a existência em Jesus. Não foi no dinheiro, não foi na posição social, não foi no conforto, não foi na mansão, não foi no casamento. Por mais que essas coisas sejam interessantes para a nossa vida, conforto, lugar para morar, um bom salário, uma boa profissão, uma grande carreira, todo mundo sonha com isso. Maria teve tudo isso, provavelmente, em hipótese, mas não foi nisso que ela encontrou esse significado magnífico para a existência. Não foi, mas foi na mensagem do Senhor Jesus. Foi na mensagem do reino de Deus. Ela encontrou as riquezas verdadeiras, permanentes, que podem enriquecer a alma e a vida, a existência das pessoas. E ela encontrou em Jesus, no momento em que Jesus a libertou daqueles demônios. E ela passa então a ver uma outra perspectiva que ela nunca tinha visto antes, uma nova visão de vida. A vida toma um significado excelente, maravilhoso. Ela quer viver agora, com todas as suas energias focadas no reino de Deus. Ela quer gastar cada dia da vida dela em prol do Senhor Jesus e do reino de Deus. Então, essa transformação na mente, essa conversão na vida de Maria de Magdala é que realmente explica, quando ela vê o seu mestre morto, a tristeza é muito grande. Mas ainda há uma terceira causa, pessoal, é que Maria, ela encontra a dignidade, a humanidade, a paz é no Senhor Jesus. Ela encontra a dignidade, a humanidade, a paz na pessoa, na mensagem, no amor do Senhor Jesus. Mas há causas também que são não pessoais, mas são causas que de uma forma ou de outra influenciaram Maria, causas culturais do seu povo naquela época, porque ela compartilhava de uma esperança nacional de Israel naquela época, e essa esperança era que eles aguardavam a vinda do libertador, do filho de Davi, do Messias, que viria e transformaria Israel no país que governaria o mundo todo. E esse Messias ficaria em Jerusalém e submeteria todos os povos ao seu governo de paz. E eles acreditavam firmemente que o Messias viria e os romanos iriam se submeter, os romanos sairiam da terra de Israel, as atrocidades cometidas pelos soldados e as autoridades romanas ali dentro terminariam, e viria uma era de ouro para o mundo através de Israel. Eles tinham essa esperança
baseada na interpretação que eles faziam do Antigo Testamento, uma interpretação literal a respeito, e não espiritual, a respeito do reino do Messias. Então, quando ela vê o seu Messias indo parar numa cruz, ela entra em choque como todos os demais, um choque cultural, um choque de fé. Ela não entende o que está acontecendo, pois esperavam que Jesus era esse Messias, já tinham até convicção, até alguns já professavam que ele era o Cristo, ungido, escolhido de Deus, como Pedro havia confessado. E, portanto, eles não esperavam que Jesus, esse Messias, iria parar numa cruz, morrendo como um criminoso. E é claro que isso também afeta o estado emocional de Maria. E esse é um dos motivos por que Maria está tão chorosa aqui ao túmulo de Jesus. Mas ainda há uma causa, que além dessa confusão da fé, porque muitas vezes isso acontece, a pessoa ela tem alguma parte das escrituras que ela interpreta ou segue uma escola de interpretação, principalmente escatológica, e hoje existe uma linha escatológica que tem esse mesmo pensamento, que o Messias, Jesus, virá, vai reinar aqui na terra durante 1000 anos, que o reinado vai ser em Jerusalém, uma interpretação terrena do reinado do Messias. Serão 1000 anos de paz para todo mundo, Jesus vai governar aqui na terra, e ainda tem essa escola que pensa isso até hoje. Mas quando nós nos decepcionamos com alguma crença, alguma interpretação que nós demos às Escrituras Sagradas, corremos o risco até de nos decepcionarmos com Deus, com a fé, com a vida cristã. Então a gente precisa ter muito cuidado. Já houve, por exemplo, casos de grupos que marcaram a vinda de Jesus, remarcaram a vinda de Jesus. As pessoas venderam seus bens, ficaram num monte esperando e Jesus não veio. Então é preciso ter muito cuidado com esses assuntos proféticos, com esses assuntos escatológicos, para a gente não incorrer numa falsa esperança, porque isso pode trazer problemas para nosso relacionamento com Deus. Alguns se desviam, alguns vão embora, alguns deixam a fé, porque aquelas coisas que esperavam não acontecem. Nós temos em nossos dias algumas pessoas, alguns profetas que estão aparecendo, marcando que vai morrer muita gente em determinado dia, ou que fulano de tal vai engravidar, ou que vai casar com outro, e as coisas não acontecem. Quantas pessoas se decepcionam, e não se decepcionam com o profeta que trouxe falsa profecia, se decepcionam com Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. E até que ponto Maria Madalena ficou confusa com respeito a essa cultura popular e ao que Jesus ensinava? Porque todos eles achavam que Jesus, até os discípulos, que Jesus restauraria o reino a Israel. E na verdade o fim dele foi uma cruz até esse momento aqui. Até esse momento aqui era uma grande decepção com toda a esperança que puseram em cima dele. E o nosso Cristo, o nosso ungido, filho de Davi, aquele que seria o rei, que expulsaria os romanos e que iniciaria uma nova era evangélica, uma nova era de governo, de paz sobre todos os mundos, os povos, esse sonho acabou. Então Maria estava frustrada, é claro que aquilo fazia parte da frustração. E uma outra causa pessoal ainda, que explica, ao meu ver, aqui esse choro, essa tristeza de Maria, é porque Maria ela estava indignada com as autoridades da sua época. Como pôde
como puderam aquelas autoridades, tantas autoridades religiosas, as autoridades do Sinédrio, condenar, e os romanos, mancomunados, Pôncio Pilatos com Caifás e o Sinédrio, sem um julgamento justo, condenaram aquele homem que libertou e trouxe esperança para tantas pessoas, um homem que curou tantas pessoas de enfermidades, um homem que ressuscitou mortos e devolveu mortos às suas famílias, como foi o caso de Lázaro e muitos outros, um homem que fez sinais e maravilhas e trouxe uma mensagem de esperança, uma mensagem que transformou muitas pessoas. Como foi que as autoridades puderam matar aquele homem? Então, essa indignação lhe trazia revolta e muita tristeza no coração, que vai somando as outras causas aí. E Maria, por último, via o seu melhor amigo morto. O seu melhor amigo. Aquele que a libertou. Aquele que trouxe uma mensagem que abriu o futuro para ela. As esperanças. Agora aquele homem estava ali, e para complicar mais ainda a situação, roubaram o corpo dele. O primeiro pensamento que está na mente dela é esse. Ela não consegue imaginar, não consegue lembrar, nenhum deles, eles estão embotados pelo sono espiritual, pela letargia espiritual, eles não conseguem se lembrar que Jesus falara várias vezes, que ele seria escarnado, que ele seria judiado, que ele seria morto, mas que no terceiro dia ele voltaria à vida. Eles não se lembravam dessa última parte, dessa última cena. Na cabeça deles, a tristeza era tamanha que embotava a cabeça, que cegava, que misturava. Era um misto de tristeza que cegava o coração e não deixava com que eles se lembrassem dessa verdade. Portanto, para mim, o significado do choro de Maria pode ser explicado por todas essas cláusulas que eu já vi uma por uma aqui nessa noite. Mas há um segundo significado, e está no versículo 15 e 16. Eu gostaria que você lesse aí, o Senhor lesse comigo. O primeiro significado é o do choro. O segundo significado, versos 15 e 16. Perguntou-lhe Jesus. Então o texto, a narrativa vai e chega a esse ponto. Ela olha para trás e vê um homem, ela acha que é o jardineiro. Aquele homem pergunta, por que a senhora está chorando? E ela, quem que a senhora está buscando aqui? E ela diz, Senhor, se o Senhor tirou o corpo do mestre, do meu Senhor, e levou, por favor, fala onde ele está. Porque pelo menos me dê a dignidade de poder enterrar o meu Senhor. E então, no versículo 15, Jesus diz, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Agora note que a tristeza era tamanha que ela olha para Jesus e não reconhece o Senhor. Já acostumada com ele há tanto tempo, andava, conversava com ele, e não conheceu tamanha tristeza. Às vezes a tristeza nos embota os sentidos e a gente não consegue ver coisas maravilhosas, porque estamos tão angustiados, tão tristes, tão turbados, tão melancólicos. E no versículo 16, Jesus disse para ela, Maria. Mas olha, ele disse de uma maneira que ela reconheceu. Era um jeito dele falar com ela, Maria. Nós não temos um jeito de chamar o nosso amigo, o nosso colega, a nossa esposa, o nosso filho? Temos. Jesus tinha um jeito de chamar Pedro, João, e aqui ele chama Maria.
acorda, minha filha. E aqui diz que ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Rabone. E eu quero pensar aqui no segundo significado. Qual o significado do reencontro dela com Jesus? O que significou isso para ela? Se a busca do corpo, o significado do choro, é por causa daquelas coisas todas que eu falei, agora, o que vai significar para ela esse reencontro? Agora ela está chorando, não é mais de tristeza, mas é de profunda satisfação. Parece um paradoxo, alguém chorar de alegria, mas é de alegria que ela está chorando. A emoção agora é por causa do profundo júbilo, porque tudo volta, agora volta com vida, agora volta redobrado, agora volta de uma forma muito mais poderosa. Então, se Jesus trouxe esperança para essa mulher, todas as suas esperanças e sonhos ressuscitam quando ela vê o Senhor. Tudo ressuscita, tudo volta com força, com vida, como um vulcão explodindo. Tudo volta na vida dela. O futuro se abre, as nuvens se dissipam, o sol reflete e raia sobre a existência dela. O sol da esperança, o sol da justiça, a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, a alegria da presença do seu amigo vivo. Todas as esperanças. O medo de voltar à vida antiga vai embora. O medo de cair no mesmo buraco no qual ela vivia por anos, na escuridão daquele buraco, acaba. Não tem mais buraco, não tem mais escuridão. Não tem mais como voltar àquela vida desgraçada lá do passado. Tudo que Jesus trouxe para ela é ressuscitado de uma forma extraordinária. E essa mulher, então, toda a sua confusão agora se desfaz na sua mente. Toda a sua confusão ao não entender como é que meu mestre, como que o Cristo Messias, aquela esperança popular, foi parar numa cruz. Ela agora entende, ela entende que ele é o Cristo. Eles é que não entenderam o Antigo Testamento. Eles é que não entenderam o Antigo Testamento e as profecias. Porque nem a morte poderá destruir o Cristo de Deus, o ungido de Deus. A confusão vai embora, as dúvidas vão embora, se esvaem. As incertezas vão embora. A angústia vai embora. A tristeza vai embora. A insegurança se desfaz. E agora é só certeza, alegria, paz. Maria, Rabone, Senhor, Mestre. E nós encontramos aqui uma Maria, se já era uma Maria que dedicava toda a sua vida, porque era uma discípula fervorosa. Maria aparece aqui em várias cenas importantes. Ela ajuda a sustentar o ministério apostólico, o colégio apostólico em suas viagens evangelísticas. Essa Maria aqui, na hora da morte de Jesus, ela está ali firme, do lado da cruz ali, firme com o Senhor. Aqui no sepultamento ela vem para embalsamar o corpo, para fazer o sepultamento. Era uma mulher presente. Era uma mulher que amava o reino de Deus. Era uma mulher que se dedicava ao projeto de evangelização. Era o sonho dela. Vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre evangelhos apócrifos de Maria.
a Maria Madalena, ou filmes que fazem, e por aí vai, histórias as mais loucas de evangelhos que foram escritos por esotéricos no decorrer da Idade Média, que apresenta Maria Madalena como sendo esposa de Jesus, como tendo filho com Jesus. Tudo isso não passa de invenção satânica que se passou na mente de gnósticos esotéricos que descobriram isso através de sessões, através de fantasias, de transes e hipnoses, mas não tem nenhuma realidade na história. Não tem nenhum dado na história, nada que comprove. Como eu disse, a única coisa que sabemos de Maria é que o nome dela aparece como uma mulher que foi libertada de 7 demônios. E o nome dela aparece numa lista de mulheres que eram esposas de pessoas da alta sociedade. É a única coisa. E agora essa mulher é uma mulher presente, é uma mulher constante na vida do Senhor Jesus. Então, qual o significado do reencontro dela com Jesus? Só vida, só maravilha. Todo encontro que um homem e uma mulher tem com Jesus só pode gerar vida, só pode gerar ressurreição, só pode gerar salvação. Quando o homem aceita Jesus, o projeto de Jesus e a vontade de Jesus e a salvação de Jesus na vida dele, só pode gerar essas coisas maravilhosas que geraram na vida de Maria. Agora a Maria aqui é muito mais crente do que antes, é muito mais consagrada, é muito mais apaixonada com o reino de Deus, é muito mais evangelista, participa muito mais da obra de Deus. Mas há um terceiro significado. Nós já vimos o significado do choro, o significado do reencontro, e o terceiro significado? O terceiro significado está no versículo 18, que eu peço que você olhe aí agora comigo. Vamos ler o versículo 18. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. O verbo anunciar aqui é o grego angelousa, que vem de angelos, que é a palavra traduzida por anjo. Angelousa, esse verbo significa ser uma mensageira de. Maria foi a primeira mensageira da ressurreição, foi uma mulher. Porque nenhum deles ainda acreditavam que ele havia ressuscitado. Apenas algumas conversas estão falando por aí que o Senhor ressuscitou. Mas Maria é a primeira a vê-lo. E é a primeira a anunciar como mensageira. Diga-se de passagem, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Ela foi um anjo, se a gente pode dizer uma anja. Maria foi a primeira mensageira sobre a ressurreição. E se nós formos analisar no Novo Testamento, a mensagem que eles pregavam sempre era essa: a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Maria, ela falou para os discípulos e, creio eu, viveu até o último dia da vida dela, falando desse Jesus vivo, que iria para o Pai, mas voltaria para nos levar. Os apóstolos testemunhavam essa ressurreição, com grande poder e sinais e prodígios, curavam, expulsavam os demônios e anunciavam o reino de Deus. Hoje pela manhã eu falei sobre o que aconteceu com aqueles homens, porque aqui no versículo 19 fala que ao cair da tarde, vejam que Maria já tinha ido, falado com eles, eles não acreditaram, trancaram as portas com medo dos romanos, com medo dos judeus, fecharam as janelas,
ficaram escondidos chorando naquele lugar. E diz o versículo 29, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz, shalom, seja convosco. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: o que aconteceu com aqueles homens? E de homens medrosos, saíram anunciando esse Jesus vivo, esse Cristo vivo, levando o Evangelho de forma que abalou o Império Romano todo e que trouxe milhões de milhões convertidos ao Evangelho. O que aconteceu com aqueles homens? Será que homens com medo, eles simplesmente poderiam ter tramado? Não, vamos aí. A ressurreição é Jesus no nosso coração, é a lembrança dele no nosso coração. Vamos sair. Eles com essa mentalidade, eles pregariam com tanta força e poder? Não. Eles só o fizeram porque realmente viram o Senhor Jesus. E depois deles, mais 120 viram. E depois dos 120, o apóstolo Paulo, que era um cruel assassino de cristãos, também viu o Senhor Jesus e se converteu a ele. Após a ressurreição, Jesus ainda aparece para eles na Galiléia, no mar da Galiléia, e diz para eles: ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mensagem é essa. A mensagem que Jesus designou Maria Madalena para ser uma mensageira, e ela se tornou a mensageira. Designou os apóstolos, indo pelo mundo afora, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei sustentando vocês até o fim, eu estarei com vocês. Chega lá no dia, alguns dias depois, quando Jesus está indo para o céu, no dia da ascensão, eles então estão olhando e dois homens aparecem, dois anjos, e eles perguntam: será que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Veja aquela velha esperança. E eles disseram para eles: não vos compete saber datas que Deus reservou, o Pai reservou, só para a sua soberania. Mas fiquem em Jerusalém, e daqui uns dias vocês serão revestidos de poder, para serem mensageiros de Deus. Para serem mensageiros de Deus. Na verdade, eles perguntam, é para o próprio Jesus, não é para dois anjos. Eu fiz uma pequena confusão. Quando Jesus está subindo, então aqueles anjos é que perguntam, né? Por que vocês estão olhando? Esse Jesus, da mesma forma que ele foi, ele virá. Ele virá. Porque ele mesmo disse: assim que esse evangelho for pregado, que os mensageiros forem pregarem, em todo o mundo virá o fim. E este é o principal sinal. Quando o evangelho chegar a todo mundo, o fim virá. Agora atentem bem, porque hoje não tem como esse evangelho não chegar a todo mundo, principalmente por causa da internet. A internet, ela alavancou, apressou, acelerou o processo de evangelização do mundo. E o evangelho está sendo pregado nas redes sociais. E o mundo está ouvindo o evangelho. E este é o principal sinal do fim da volta de Jesus. 3 significados fundamentais na vida de Maria, na minha vida. A tristeza por causa da morte, a alegria por causa do reencontro e o tornar-se um mensageiro do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Nós ainda vamos cantar um hino
para o encerramento da nossa celebração nessa noite. É o hino 287 que eu quero convidá-lo agora, se você tiver o hinário por aí por perto, novo cântico, que você possa cantar conosco. É tempo, o Mestre está chamando já marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Ó, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta ao dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Oremos. Senhor nosso Deus, que alegria indizível é essa. Jesus vivo, quando o Senhor o revela a nós e o conhecemos. Há uma explosão de vida, de amor e de alegria dentro de nós, um novo nascimento. Que muitos e milhões venham conhecer Jesus, como Madalena, como Maria de Magdala, que teve esse encontro transformador na vida dela. Deus, desperta de fato a tua igreja, para que seja mensageira, como Maria foi, da morte e da ressurreição do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Eu quero convidar os irmãos para o café com oração de segunda a sábado,
às 7h30 da manhã. Então amanhã nós estaremos tomando um cafezinho junto aí da manhã, lendo a palavra, orando. São 10 minutinhos de café com oração. Convide alguém para participar. É bom a gente começar amanhã já com uma mensagem maravilhosa para nos dar força. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana.